Salve Roma! O programa Em Defesa da Fé vai tratar de um tema totalmente diverso dos que tem tratado ultimamente. Hoje vamos falar dos ramos do pensamento ateísta. Vamos mostrar que o pensamento ateísta, ele é sectário, ele tem divisões. Por ser uma inverdade, ele não é unificado. Existem vários tipos de ateísmo. Uma vez, há muito tempo atrás, quando eu era adolescente, eu me deparei com essa realidade quando eu estava vendo um livro de Joseph Gardner, que ficou famoso pelo livro O Mundo de Sofia. Joseph Gardner, junto com, eu acho que Henry Notaker, ele fez um livro chamado O Livro das Religiões. E ele mostra que o ateísmo e outras vertentes que não são aparentemente religiões, como o comunismo, são também descendências religiosas, por tratar de um sectarismo. Religião no sentido de grupo de pensamento. Um grupo específico que crê em algo, mesmo que essa crença seja uma antítese ao crer propriamente dito, uma descrença. Então, eu também me deparei várias vezes com livros bem parciais, como, por exemplo, do Leonardo Felice Buscaglia. O Léo Buscaglia, conhecido como Dr. Love, o norte-americano, autoajuda, livro bem autoajuda. Mas Léo Buscaglia mostra também, no livro Assumindo Sua Personalidade, que o ateísmo é uma divisão religiosa. Mesmo sendo irreligiosa, ela é religiosa por montar um grupo de credo, uma série de doutrinas divididas. Então, se a gente for mergulhar aqui nos grandes ateus da história, a gente vai ver que há uma divisão imensa de pensamento. O próprio Nietzsche, ele foi claro ao dizer que o ateu de país católico é diferente do ateu de país protestante. Isso sem contar, que eu também vou falar aqui, dessas subdivisões do ateísmo, que nem se consideram ateus, como o positivista, o agnóstico. O próprio ateísmo, o ateísmo de Nietzsche, que é o niilismo, né, muito defendido pelo inglês Samuel Beckett, né, o niilismo é uma corrente ateísta com um pensamento filosófico ímpar. Já é totalmente diferente do ateísmo existencialista de Jean-Paul Sartre. O ateísmo existencialista ele já é totalmente distinto. Por exemplo, vamos entender um pouco do pensamento de Nietzsche. Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, seu livro maior e talvez o mais chato de ler, Assim Falou Zaratustra, ele diz que Deus está morto. De repente ele escreve o ecce homo. Esse termo ecce, muita gente confunde, mas é o que seria no nosso português o eis o homem. Porque ele mostra que se Deus está morto, a grande figura é o homem. Aí vamos para o antropocentrismo. Já junto ao ateísmo, já vê uma ligação do antropocentrismo com o ateísmo. Esse termo ecce, né, como eu estava falando, porque no português a gente não usa o termo eis no cotidiano. Por exemplo, se alguém perguntar por mim, se perguntar para mim, cadê Júnior, o câmera daqui da TV, século XXI, eu não vou dizer eilo, eu vou dizer, rapaz, Júnior está aqui. Mas no latim, como o italiano, que é a língua mais próxima, a Itália ser bem ali na região, a proximidade da região de Lácio, a região de Lácio e a Península Itálica, ser mais próximo do latim, o italiano já usa. Se você perguntar, cadê Júnior? O cara diz eccolo, que esse eco é o mesmo do ecce. Mas vamos voltar aqui à questão do ateísmo. O ecce homo, quando eis o homem, como se Nietzsche apontasse para o homem como a grande figura do universo. Aí é o antropocentrismo. Aí ele já diferencia o homem religioso do homem incrédulo. Aí a gente analisa outro livro de Nietzsche. O bom de Nietzsche, não estou aqui fazendo propaganda de Nietzsche, que é um escritor ateu, mas ele contribuiu muito, como muitos outros contribuíram, né? E vários santos que estudaram filosofia, como São Tomás de Aquino,
como Santo Agostinho, que foram bem antes de Nietzsche, eles leram coisas não cristãs também. Mas aquela peneira de absorver, de reter o bem, como São Paulo diz. Né? Então, Nietzsche, os títulos de Nietzsche são, às vezes, um resumo do que é o livro. Em Et Homo, ele aponta o homem como a figura central do universo. Em Humano Demasiado Humano, ele mostra que o homem sem Deus, o homem incrédulo, ele é demasiado humano. Ele é acima de nós, pobres crédulos. Então já é, o ateísmo ele já cresce com aquela soberba, do cara que não precisa de Deus. Eu sou o cara, eu sou o homem. Essa mesma comparação que Nietzsche faz na questão do humano demasiado humano, que o homem sem Deus ele é demasiado humano. Aquela teoria do super-homem, o super-homem de Nietzsche. É o que Auguste Comte faz no agnosticismo. Auguste Comte mostra que existem 3 níveis de seres humanos. O religioso, que é o mais baixo, o metafísico, que está no meio, e finalmente o positivo, que está acima de todos. É o que Nietzsche diz sobre humano demasiado humano. Então, Nietzsche, para combater a crença, combater também o catolicismo, ele é muito radical no livro O Anticristo. Quando termina o livro O Anticristo, que é o livro, talvez assim, a Bíblia, uma das grandes bíblias ateístas, né? Estou falando do ateu de sempre. Se você for voltar para o neo-ateu, você já vê outra divisão do ateísmo. Eu chego já neles. Se você vê o Anticristo, quando ele termina, ele diz que quando o ateísmo dominar o mundo, ele tá tipo profetizando que o ateísmo vai dominar o mundo. Ele quer que os locais onde houver uma igreja sejam locais de abominação. Ele amaldiçoa. Ele até diz que o médico e o filósofo seriam os 2 exemplos de ateísmo. Porque o médico vê através do corpo do cristão e tem autoridade para dizer incurável. E o filósofo vê através das escrituras santas e diz trapaça. Só que hoje não precisamos mais nem parar para falar sobre essa questão de incurável, porque tem vários milagres da Igreja Católica provados cientificamente, inclusive pelos ateus da NASA. E quanto à veracidade das Escrituras, profecias realizadas, prefigurações do Velho Testamento que aconteceram, tudo isso a gente não precisa nem, deveria até fazer um programa sobre esse tema específico. Então Nietzsche, o Anticristo, ele persegue a crença de uma forma mais acérrima. Como já depois, bem depois desses livros, ele escreveu Crepúsculo dos Ídolos. Olhe como os títulos resumem. Então, o termo, como eu falei, ele resume a ideia do livro. Isso eu acho uma coisa genial de Nietzsche. O Crepúsculo dos Ídolos, na capa está Crepúsculo dos Ídolos ou Como Filosofar com Martelo. Ele quer dizer que ele está filosofando, destruindo o que está alicerçado pelos ídolos, que são os filósofos gregos. Por quê? Ele vai tão contra aqueles filósofos gregos? Porque aqueles filósofos gregos já davam ao povo uma noção de logos, de razão criadora. E isso era um dos embates principais do niilismo nietzschiano, do ateísmo nietzschiano. Então você vê que tem um tipo de ateísmo específico Nietzsche, aquela forma acérrima, e ele combate justamente esse logos. É comum ateus de países protestantes, por exemplo, ficarem focados na questão da razão criadora. Stephen Hawking, dos buracos negros, ele fica todo focado em combater a razão criadora. A questão da criação. Outro britânico, vamos lá, esse agora do neoateísmo, Richard Dawkins, esse difere um pouco. Esse já fica muito voltado a todas as questões.
Por exemplo, ele no livro dele, The God Illusion, né? Deus é uma ilusão, ele diz que o Rochinol de Conaso, ele ajuda a mulher do cuco a chocar os ovos, que o cuco a abandona. E é o Rochinol de Conaso que fica ao lado da fêmea do cuco para chocar os ovos. Então, tem uma coisa engraçada nisso, porque se você pegar um dicionário britânico antigo e procurar a palavra corno, no inglês britânico, está o termo cuckold, porque a mulher do cuco, o velho cuco, cuckold, como se a mulher do cuco precisasse de outro macho para chocar os ovos. Richard Dawkins, ele quer usar esse fator da natureza, como uma prova que Deus não existe. Porque, segundo ele, se os pássaros nunca ouviram falar de cristianismo, nunca tiveram educação cristã, como é que eles estão exercendo a piedade? Mas aí, para nós católicos, isso nem precisa se dissertar. A gente sabe que o amor de Deus está presente na natureza. A gente vê ele no Gênesis, quando ele cria. A gente, com um pouco de franciscandade, a gente sabe do valor dos animais, do valor dos animais para nós humanos, sabe do amor que Deus tem à sua criação. O próprio catecismo da Igreja Católica denota esse amor. Outro tipo de pensamento ateu, já o de Bertrand Russell, por exemplo. Se você vê o livro de Bertrand Russell, Porque Não Sou Cristão, ele já fica focado totalmente na força motora. Tanto que no final do livro tem um debate que eu recomendo. E ele foi homem suficiente para publicar esse debate, onde ele leva uma surra, que é o debate de Bertrand Russell e Padre Coppelson. O padre dilacera ele e ele foi homem suficiente para publicar. Sobre a questão da força motora, de São Tomás de Aquino. Mas é belíssimo esse debate. O livro todo é bom, mas é um livro que milita contra a igreja, contra o nosso credo. Mas é interessante ver que no final o padre tem argumentos muito mais fortes que Bertrand Russell. Então, esse tipo de ateísmo, ele é muito comum no ateu britânico, no ateu alemão. Já o ateu latino, como José Saramago, português José Saramago, ele fica focado somente em atacar a igreja. Você vê no livro o Evangelho de José Saramago, né? Eu acho que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago. Ele fica querendo colocar a questão inquisitória, a questão das mortes, dos mártires, como um testemunho contrário à igreja. E, para quem conhece a doutrina, conhece a história, sabe que aquilo é um testemunho a favor da igreja. Tem uma hora que José Saramago, ele coloca um diálogo entre o filho e o pai, entre Jesus Cristo e o pai. E o pai está convencendo Jesus Cristo de ser o enviado, o eleito. E Jesus Cristo não está aceitando o convite, nessa alusão de José Saramago. E o demônio fica escutando a conversa. E quando Jesus pergunta ao pai, mas para que isso aconteça, quantas pessoas morrerão? Aí José Saramago vai citando, em ordem alfabética, uma infinidade de mártires. Cita Maria Quitéria, cita vários. E no meio do diálogo, o demônio interrompe e diz: pare, Jesus, tem que ser-se Deus para gostar tanto de sangue. Então, é uma perseguição acérrima, uma perseguição não fundamentada, é algo apenas agressivo. Então, o ateu latino ele tem essa característica. Voltaire, os contos de Voltaire, ele fica perseguindo a igreja de várias formas, perseguindo o credo cristão. E já no ateísmo nietzschiano já é totalmente diferente. O existencialismo de Sartre já é outra vertente.
Se a gente for nos deparar com um neo-ateu, a gente vai ver uma salada, uma miscelânea de formas de descrer. Pronto, esse tem um, eu acho que é britânico também, foi na mesma época de Richard Dawkins, escreveu The God Delusion, Deus é Ilusão. Christoph Hitchens escreveu Deus Não é Grande. Ele até, o livro só ficou famoso porque ele relata o encontro dele com Bento XVI. Ele foi até o Vaticano falar com Bento XVI. Esse aí foi até mais feliz, porque ele fica mais focado em mostrar as atitudes errôneas e contraditórias de seitas como os Quakers, Testemunho de Jeová, os Manonitas. Então ele não fica focado tanto no cristianismo verdadeiro. De qualquer forma, até contribuiu. Então, você vê uma miscelânea. E você vê também o pensamento que não é ateu, mas que promove o ateísmo. Tipo de filosofia que pegou muito na moda de 70 para cá, é do filósofo Bhagwan Shree Rajneesh, o Osho, bem conhecido, que escreveu Semente da Mostarda, Divina Melodia, 15 livros ou mais, e os alunos dele também escreveram vários livros em nome dele. Tinha influência de Gurdjieff, tinha uma influência também de Wilhelm Reich, da linha freudiana, da psicanálise, que fez uma linha sectária também da Freud, a linha do terapia corporal, né? O que a gente chama de psicologia rachiana. Então o Osho, ele era nietzscheano, rachiano, e tinha uma grande influência de Gurdjieff. O Osho falava de Deus todo o tempo, mas ele dizia que Deus nunca existiu, rebatendo a frase de Nietzsche, Deus está morto, e preconizava o ateísmo. Isso leva ao ateísmo. Essa pluralidade, esse sincretismo religioso termina levando a sociedade ao ateísmo. Por que é que os países protestantes estão com os maiores índices de ateus? Porque é uma fé fraca, é uma fé sem subsídio, sem Eucaristia. O Osho, ele citava de Buda a Kabir, Mahavir, citava Jesus Cristo, e fazia uma miscelânea religiosa. Mas terminava preconizando o ateísmo, porque ele apontava para o homem, como a maçonaria aponta. A maçonaria diz que o homem deve crer em Deus, mas ela aponta para o homem como centro. Tanto que tem uma obra maçônica que é um bispo esculpindo o homem e ao lado o homem se auto-esculpindo. Dizendo que no catolicismo, querendo mostrar que no catolicismo o homem é esculpido pela igreja. E na maçonaria o homem se auto-esculpe. Por isso que ele entra em graus, atinge graus, é aquela coisa da soberba. Então, você vê várias divisões preconizando o ateísmo de várias formas. Até a igreja ateísta já existiu. A igreja Miguel Lemos, no Brasil, no Rio de Janeiro, na rua Benjamin Constant, foi fundada em 1800 e tarará, uma igreja positivista. Diz até que nosso grande Manuel Bandeira também fez parte. Então, tudo converge para atacar a fé, de várias formas, com várias divisões, com várias dissidências de credo. O livro Um Filho em Defesa da Mãe e o livro Salve Roma, a Igreja que Deus Fundou, estão disponíveis no site da editora www.martiria.com.br.